aguentar. Espero que não venha todo o temporal do mundo. Bom, ele está com dificuldade em iniciar a transmissão online, mas o dia está corrigindo esse probleminha técnico. Não é melhor apagar o Oi, boa noite a todos. Em nome do diretório, queria agradecer a presença de todos os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube, a todos os professores que estão aqui com a gente no Teams, então já estreando a plataforma também. Então a gente repartiu essa live em 4 momentos. Primeiro, uma breve apresentação dos que estão presentes aqui na chamada com a gente. Depois nós vamos fazer um esclarecimento geral do ERE. E por último, então, as perguntas específicas para a Congrade também, se algum outro professor que também tiver alguma questão, pode pôr também. Então, para começar as apresentações, eu sou a Luísa, sou presidente do diretório acadêmico. E, então, pedir para os colegas seguirem. Bom, boa noite, eu sou o Roberto, sou secretário acadêmico do diretório. Eu sou a Júlia, boa noite, eu sou a tesoureira do diretório. Eu sou a Fernanda, boa noite, eu sou a representante discente da Congrade. Deixo a palavra com os professores, caso eles queiram se apresentar também. Boa noite, então, eu sou o Gustavo, professor da Medicina de Equídeos. Eu sou Emerson, professor de cirurgia, atual diretor da Faculdade Veterinária.
Sou Itabajara Vaz, professor de Imunologia Veterinária. Eu sou Estela, professora da Bioquímica e Hematologia Clínica, atual vice-diretora da Faculdade de Veterinária. Eu sou a professora Carmen Gossett, de Bioquímica, da turma C. E eu sou a professora Ana Paula Vinagre, da turma de Fisiologia Veterinária 1. Oi, eu sou a professora Luciana, da Parasitologia Veterinária. Eu sou o professor André Alto, da Medicina de Grandes Ruminantes e Semiologia Animal. Sou Marcelo Grilo, professor da Fisiologia Veterinária 2. Oi, sou o professor João Flávio, professor da disciplina de Parasitologia Clínica. Boa noite, pessoal. Sou Vladimir Pinheiro do Nascimento, professor de Medicina de Aves. Boa noite. Eu sou Suzana Cardoso, professora de Inspeção e Tecnologia de Carnes, Pescado e Produtos Derivados. Sou Mary Jane, professora da Parasitologia Clínica. Oi, boa noite. Eu sou a professora Raquel, de Medicina de Pequenos Ruminantes e de Semiologia. Acho que se todos já se apresentaram, então eu vou passar a palavra para a Júlia, que ela vai falar sobre a situação dos alunos da FAVET. Bom, então, boa noite de novo. No final de maio, a gente fez um formulário para os alunos responderem, para a gente ter uma noção da situação dos alunos ali na FAVET. Até o momento, 505 alunos responderam esse questionário, e isso equivale a 81% do total dos alunos, ou 88% se a gente não contar os da etapa 11, porque eles não têm aula com cadeiras, e sim só o estágio curricular. Desses 505 alunos, 7,32%, que equivale a 32 alunos, só poderia acessar as aulas pelo smartphone, e 0,7%, equivalente a 4 alunos, e smartphone e tablet. Nós entramos em contato com todos esses alunos para saber se, no decorrer desse tempo, porque como foi no final de maio, já passou bastante tempo, eles conseguiram um computador para poder acessar melhor as aulas. A maioria conseguiu, apenas 5 não conseguiram, e com a ajuda do nosso colega João Pedro, que arrecadou computadores e arrumou os que estavam estragados, a gente conseguiu já fazer essa doação para os alunos, para eles poderem acompanharem as aulas. E ainda, se alguém nesse meio tempo ficou com o computador estragado, pode entrar em contato com a gente, que a gente ainda tem alguns computadores para disponibilizar. A gente também constatou que 51% dos alunos só tem um Wi-Fi para poder acessar essas aulas, 45% tem o Wi-Fi e o 3G, e 2,9%, que equivale a 15 alunos, tem apenas o 3G para acompanhar as aulas. 87 pessoas responderam que adquiriram responsabilidades que são incompatíveis com o acompanhamento do semestre, sendo elas cuidados de familiares, trabalho para complementar a renda familiar e trabalho na área da saúde. Nós perguntamos para os alunos também se o ERE seria uma boa maneira para seguir o semestre.
44% disse que sim, 43% disse que talvez e 12% disse que não. A gente tem que levar em conta aqui que esse formulário ele foi feito bem antes da resolução do CEP. Então, pode ser que esse não seja o atual cenário ali da FAVET. 94% dos alunos disseram que poderiam acompanhar as aulas remotamente. E como a gente sabe que as aulas não vão ser dadas do jeito habitual, que vão ter que ser adaptadas, a gente questionou os alunos para saber se eles tinham alguma dificuldade no aprendizado via EAD. E 32% disse que sim, sendo alguns dos problemas relatados a dificuldade de concentração, TDAH, falta de ambiente adequado em casa, problemas de conexão, preocupações de questões pessoais, ansiedade devido à pandemia, entre outros. Também constatamos que 17% dos alunos são grupo de risco do Covid-19 e 62,8% moram com alguém que faz parte desse grupo de risco. E para finalizar, a gente constatou que a grande maioria dos alunos vai para as aulas de transporte público. E isso iria expor eles ao Covid, caso tenha que voltar mais cedo às aulas presenciais. Então, agora eu passo a palavra para o Roberto, para ele poder continuar a apresentação. Obrigado. Bom, seguindo então, fazendo uma breve exposição de como será o calendário acadêmico, né, baseado na Resolução 25, que faz vistas ao ensino remoto emergencial. Então, hoje seria a data limite para o envio dos processos contendo os planos de ensino adaptados, né, para a Prograde, sendo que esses planos, eles estariam disponíveis, né, para nós alunos em torno de uma semana após o início das aulas, né, no caso amanhã. Então, os professores seriam até quarta que vem para disponibilizar esse plano de ensino adaptado com o cronograma certinho para todos nós alunos. Amanhã, como eu acabei de citar, né, inicia então as atividades do período de ensino remoto emergencial. Amanhã também, a partir da meia-noite, inicia o período de exclusão de matrícula através do portal, né, do portal do aluno, sendo que a exclusão através desse processo, né, através do portal do aluno, não acarreta prejuízo no ordenamento do aluno. No dia 21/8, é a data limite para correção de matrícula. No dia 1 de dezembro, seria o final do período de exclusão de matrícula pelo estudante do portal do aluno, novamente ressaltando, sem acarretar prejuízo no ordenamento desse aluno, né? No dia 2/12, então, de dezembro, ocorre o término das aulas do primeiro período letivo de 2020, e os resultados da divulgação dos conceitos finais do período ERE 2021 ocorrem no dia 3 de dezembro. Prof. Ana Paula? Júlia, se tu conseguir colocar novamente a apresentação, que acabou saindo aqui. Você não terminou. Perfeito. Obrigado, Luísa. Seguindo, então. Bom, sobre a questão se haverá ou não um novo processo de matrícula, né? Não é bem um novo processo de matrícula que vai ocorrer. Bom, o que vai ocorrer, na verdade, é que os alunos, né, eles vão permanecer com suas disciplinas que haviam sido matriculados anteriormente, né, no início desse semestre, e foi acrescentado, então, para todos os alunos da disciplina como vínculo acadêmico, ou seja, é um método para o aluno não perder o vínculo institucional, né, que é bem importante. Será disponibilizado um período de correção de matrículas, né, através do processo pelo SEI.
Tem um link aqui, né, com um tutorial bem explicativo para abrir esse recurso, né, sendo possível, então, a adição de novas disciplinas. A exclusão de disciplina, como já foi citado, ela será disponibilizada a partir do dia 19/8, amanhã, a partir da meia-noite, e estará disponível até o dia 1 de dezembro, né? Sendo que a exclusão da disciplina através do portal do aluno não acarretará prejuízo no ordenamento desse aluno. Bom, agora com relação às aulas, né? Como serão as aulas? Segundo o artigo 12, né, da Resolução 25, que faz vistas ao ensino remoto emergencial, os planos de ensino adaptados poderão prever atividades síncronas e assíncronas. Basicamente, as atividades assíncronas são aulas e atividades disponibilizadas que os alunos poderão acessar em qualquer horário ou terão prazo para realizar, como vídeos gravados, leitura orientada de textos, fórum e estudos dirigidos. As aulas síncronas são atividades que são desempenhadas de forma concomitante pela turma, como aulas ao vivo ou atividades que todos os alunos devem acessar em determinado horário. Eu acho que essa explicação fica bem intuitiva, né? Mas, ainda com relação a essa questão das aulas, segundo a Resolução 25, né? Nós temos alguns parágrafos aqui que são importantes serem ressaltados, né? Então, no parágrafo 1º, diz que as atividades síncronas que visem a apresentação de conteúdo ou outras atividades instrucionais ou avaliativas devem ter seu conteúdo salvo ou gravado, visando posterior acesso assíncrono pelos discentes. O parágrafo 2º diz, no caso em que as atividades síncronas, ou seja, aquelas que são realizadas concomitantemente, não possam ser salvas ou gravadas, deverá ser disponibilizada atividade assíncrona de valor formativo equivalente. Parágrafo 3º diz, atividades síncronas de atendimento para dúvidas ou outros atendimentos individualizados não precisam ter seu teor salvo ou gravado. Parágrafo 6º. As atividades coletivas síncronas serão medidas em períodos de 60 minutos, ou seja, um período de aula será equivalente a 60 minutos, tornando-se em efeito enquanto durar a situação emergencial de saúde. E o parágrafo 7º diz que, para as atividades síncronas desenvolvidas em horários distintos, previsto originalmente no registro de matrícula, deverá ser prevista a viabilidade de participação de todos os discentes matriculados frente às demais atividades nas quais os discentes estejam engajados, ou seja, deverá haver uma espécie de combinação com toda a turma, né, para que isso ocorra. Agora eu passo a palavra para a Luísa. Bom, então, o Microsoft Teams ele vai ser a principal plataforma utilizada para essas aulas síncronas, e é importante salientar que os alunos têm que usar o e-mail com o número do cartão e não com o nome, né, da URGS, e aí o tutorial bem direitinho de como acessar o Teams, cadastrar o e-mail, etc., tem no nosso Instagram, então vocês podem acessar lá. E ainda está previsto também no documento que, nos casos onde a carga horária presencial seja indispensável, podem também ter aulas presenciais seguindo o que foi estabelecido no protocolo do Comitê de Enfrentamento do Covid, na URGS. Depois tem algumas perguntas também que são sobre esse assunto. Bom, o método de avaliação, ele também pode ser síncrono ou assíncrono. O assíncrono, então, vão ser atividades que elas têm que ter orientação específica e um prazo adequado para os alunos concluírem. Podem ser atividades pelo Moodle, enfim, da forma que o professor considerar melhor. E também podem ser síncronas. É importante que os alunos saibam que as atividades síncronas têm um período de 72 horas para os alunos comunicarem caso tenha algum problema técnico, qualquer questão de internet, de luz, coisas do tipo, e pessoal. E aí, no outro parágrafo, ele ressalta que problemas pessoais seriam problemas de saúde, mas que o aluno, caso não consiga participar da avaliação, precisa avisar o professor nesse período para que possa fazer a reposição
que não é uma recuperação, né? É só a reposição da prova normalmente. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Fernanda, nossa representante discente na Congrade, para responder essas questões. Oi, boa noite. Então, como representante discente, acabaram vindo até mim muitas dúvidas e muitas dúvidas repetidas. Entre elas, essa aqui, se é possível trocar de turma em uma disciplina que já está matriculado, ou o processo é só para adição e inclusão de disciplinas. Não, tu pode sim fazer a troca de turma pelo processo de correção de matrícula, só que tu tem que lembrar, o aluno sempre precisa lembrar, que Pessoal, a internet da Fernanda caiu, ela já volta, tá? Só um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Retornando, então. O aluno tem que estar ciente de que esse processo, ele pode ser negado, visto que é possível que não tenha vagas nessa turma que ele está selecionando. Se o aluno cancelar uma disciplina, pedir correção de matrícula para incluir outra, e esse pedido for negado, ele pode pedir uma matrícula de volta? Não, é um processo que tem início, meio e fim. Então, assim, se tu cancelou uma disciplina, para tu conseguir ter ela de novo, tu vai ter que entrar com um processo de novo. Só que isso implica em vários detalhes. Por exemplo, o número de vagas, de novo, é muito importante. Se, no caso do nosso curso, se essa disciplina não tiver no semestre do aluno, é possível que ela seja negada também, já que sempre vai ser prioridade os alunos que estão naquele semestre, e mesmo que ele já tivesse matriculado nela, retorna para o início. Então, todos esses requisitos são necessários de novo. Alguns alunos estão também falando que essa turma que eles ainda não adicionaram em grupos, não mandaram e-mail se comunicando. Como entrar em contato com esse professor? No e-mail dele, pode ser, por exemplo, ele pode ser contatado por e-mail, e esse e-mail ele está disponível no plano de ensino. Mesmo que o plano de ensino ainda não tenha sido atualizado no portal do aluno, ali sempre vai ter a disciplina, vai ter o plano de ensino e vai ter um contato para esse professor. Passo agora a palavra para o Roberto, para que ele possa ler as dúvidas mais trazidas para os alunos, para os professores e para a Congrade, para que possam ser respondidas. Obrigado, Fê. Bom, então, como foi dito, eu vou trazer aqui algumas perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade para decidir quem responde e tal, e para fazer correções a qualquer momento também, como foi dito. Bom, basicamente, então, uma questão que é relatado, né, por bastante alunos e tal. Um minutinho. Certo. Eu vou passar aqui, né, uma aluna, ela fez uma pergunta aqui agora no chat, vou dar prioridade para essa pergunta dela. Bom, então diz que, no caso, tenha problemas com a internet por temporal e falta de luz, né, que é bem recorrente em Porto Alegre. Devo entrar em contato com o professor e explicar a situação, no caso de atividade síncrona? Bom, vou repetir a pergunta. Boa noite. Caso tenha
problemas com a internet por temporal e falta de luz, que é bem recorrente em Porto Alegre. Devo entrar em contato com o professor e explicar a situação no caso de atividade síncrona? Olha, eu acho que depende se o professor vai exigir frequência. Na Fisiologia Veterinária 2, o departamento como um todo, nós não vamos exigir frequência na atividade síncrona, justamente por essa dificuldade de ter internet, não é? Aí acho que fica dependendo de cada professor na sua disciplina. Fique à vontade. Posso responder? Sim, fica à vontade. Desculpa. Conforme as normas do ERE, se, por exemplo, o aluno perdeu uma atividade síncrona importante, ele sim deve entrar em contato com o professor, explicando o motivo de não ter feito aquela atividade, e depois o professor, então, vai propor uma atividade alternativa para recuperar essa atividade perdida. Não sei se era essa a dúvida. Eu posso complementar, talvez, não sei se tem mais alguém aqui, não estou enxergando quem está pedindo para falar. Posso ir? Fica à vontade. Tá. Na verdade, o Grilo colocou ali a questão das disciplinas, né? Não vai haver nenhum tipo de verificação de presença nesse semestre, né? Já que o FF foi suprimido. Então, não há essa questão. O que a professora Ana Paula colocou está certo em relação às atividades, né, os trabalhos que vão ser feitos nas aulas, enfim, algum tipo de avaliação que possa ser feita em cima de alguma questão que seja colocada em aula e tal, e isso tem que ser recuperado em paralelo depois. Mas, em princípio, se o aluno perdeu a aula, já que a aula, mesmo que seja assíncrona, ela deve ser gravada, a não ser que tenha tido algum problema técnico e tal, ele vai poder acessar isso remotamente depois, de forma assíncrona, né? Então, em princípio, não haveria problema, mas é sempre bom avisar o professor para que, se houve alguma tarefa, que ele possa, então, se inteirar da tarefa que tem que ser feita. Perfeito, obrigado. Outra pergunta. Como se fará a exclusão? Eu acho que já foi bem respondido, né? Ela se dará através do portal de aluno. E se já tivesse sido atribuído conceito, né? Eu acho que ficou um pouco... Não ficou com um bom entendimento essa pergunta. Se a Luísa puder contribuir aí e seguir. Não, a pergunta é se a gente sabe que existe processo de exclusão até o dia 1º que a gente pode fazer através do portal do aluno. A questão seria... não existe nenhuma mudança caso o aluno já tenha recebido o conceito em relação a isso? Posso responder essa também? Não, pela norma, ele pode excluir até aquela data. Então, mesmo que tenha recebido o conceito, se ele excluir a disciplina, que está dentro do prazo que ele tem, né, como é um direito dele, a disciplina vai ser excluída. O Gustavo estava com a mão levantada. Se quiser contribuir, fica à vontade. Isso, eu só ia complementar, na verdade, que a apropriação do conceito acontece depois dessa data do dia 1º, né? Que é o dia 2, a apropriação do conceito. Então é tranquilo para cancelar, acredito eu. Bom, com que período de antecedência deverá ser avisado sobre as aulas presenciais? Muitos alunos estão preocupados com isso por não morarem em Poa. Posso falar, eu faço parte do comitê do Covid-URGS e já foi estabelecido que para qualquer mudança no procedimento, ou seja, se nós formos eventualmente retornar com alguma aula presencial, alguma atividade presencial, a comunidade tem que ser avisada com no mínimo 15 dias de antecedência. Então, não há nenhuma possibilidade da gente retornar
de forma abrupta, assim. Então, esse risco não existe. Bom, quando será disponibilizado aos discentes o plano de ensino cronograma adaptado ao ERE? Eu acho que isso já foi respondido, né? Eu acho que até quarta-feira que vem tem esse prazo de uma semana a partir do início do período letivo, que inicia amanhã. Então, até quarta-feira que vem nós teremos isso em mão, provavelmente. Seria interessante divulgar antes do dia 19 para que os alunos possam se organizar quanto às disciplinas a serem canceladas ou solicitadas via correção de matrícula. Caso seja ofertada uma disciplina que possua uma carga prática e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, URGS, ainda não tenha aprovado a volta das atividades presenciais, como serão recuperadas essas práticas? Como o aluno se matriculará em disciplinas que precisem dessas como pré-requisito? É o caso de algumas cadeiras que têm um conteúdo pedagógico prático bem grande, né? Como técnica cirúrgica, patologia, entre outras. Fica à vontade, Gustavo. Então, esse, na verdade, é um desafio que vai acontecer para nós, né? Caso a pandemia não colabore, vamos dizer assim, conosco, né? O que a gente fez, várias disciplinas fizeram isso, de programar as atividades práticas ou preverem as práticas para o final dessas 15 semanas de ERE, e na esperança de que as bandeiras aí, vermelhas, laranjas, se tornem verde e a gente consiga frequentar o campus de novo. E o que tem sido discutido, comentado, né, em um alerta para todos os docentes e agora os discentes também aqui, na eventualidade de os discentes não poderem participar das atividades previstas, então, explicitamente as práticas, né, o semestre meio que não vai se encerrar aquela disciplina e os alunos recebem o conceito ENI, não informado. E terão que ser resolvidos essas práticas pendentes no próximo semestre. Aí que vai ser um desafio que eu digo para nós também, né? Como solucionar isso futuramente. Professor Emerson, quer contribuir conosco? Quero sim, já que foi citada a disciplina, né, de técnica cirúrgica, nós, professores da técnica cirúrgica, não fizemos previsão de encontros presenciais para o semestre 2020/1. As aulas todas serão em forma síncronas e assíncronas, com o registro, obviamente, das aulas, e as práticas serão em formas de vídeo. Então, seria mais ou menos uma teórico-prática. Então, não foi feita previsão de encontros presenciais para a turma de 2020/1. Obrigado. Eu posso só complementar com uns detalhes. Na verdade, as disciplinas, nós temos aí os dois exemplos de disciplinas que fizeram a sua programação de forma diversa, mas que as duas estão dentro do previsto na resolução. Na verdade, o professor Gustavo já colocou, se a disciplina tiver atividade prática que não seja feita da forma teórico-prática, como o professor Emerson colocou, vai chegar ao final do semestre, o professor vai dar conceito NI para todos os alunos, e aí existem pelo menos duas opções para a recuperação dessas aulas práticas. Elas tanto podem ser feitas na forma do que se chama de PLES, que é o período letivo especial, que é feito entre um semestre e outro, né, normalmente é feito nas férias,
Então, esse pode ser feito de forma condensada nas férias ou pode ser feito durante o próximo semestre, quando houver possibilidade de atividade presencial, na forma no turno inverso, provavelmente, né, num horário em que os alunos daquela turma não tenham atividades, e eles poderão, então, fazer somente a complementação das práticas para que possa ser finalizado o semestre dado o conceito. Então, basicamente, seriam essas as formas de se compensar. A gente tem uma esperança de que a gente possa vir a ter presencialidade no futuro, né? Temos que ter, né, um dia, mas como nesse semestre ainda não vislumbramos essa possibilidade até o final do ano, é bem provável que isso seja feito, então, no próximo semestre. É isso. É isso, tem bastante relação com outra dúvida que é bem presente entre os alunos, que é o que acontece com os alunos que receberem o conceito NI. Então, se em caso de receberem conceito NI em cadeiras que são pré-requisitos para outras, enfim, também se puderem esclarecer essa questão. Bom, falando como congrade também, né, que eu faço parte, sou substituto do professor Félix. Lamentavelmente, o conceito NI, ele não encerra a disciplina, né? Nossas disciplinas todas, cadeiras da FAVET, são disciplinas de um semestre. Não são disciplinas anuais, mas enfim. Eu entendo o NI, aquele aluno, o grupo de alunos, não encerrou o semestre e, com isso, não tem uma aprovação definitiva na disciplina. Então, ela não abre pré-requisito, ela não forma pré-requisito para a próxima disciplina que ela é requerida. Esse é um problema que a gente vislumbrou também, que vai ser mais uma questão atrapalhando a evolução natural das coisas, né? Uma possibilidade remota que eu vejo, né, e quem sabe se trabalha um pouco isso futuramente, é de a Congrade fazer algum tipo de normativa, uma resolução, enfim, ou conseguir trabalhar alguma coisa em torno desses pré-requisitos. Mas é só uma especulação que eu estou falando por enquanto. Eu posso complementar? O professor Gustavo claro, professor. colocou exatamente isso, a recomendação que a Prograde tem feito para as Congrades que questionam em relação a isso, é bem nessa linha que o professor Gustavo colocou, que provavelmente vai ter que regulamentar essa situação, porque ela vai ocorrer, é quase certo que ela vai ocorrer, e a probabilidade maior é que seja exatamente nessa linha, ou seja, de que a Congrade vá liberar os pré-requisitos caso a caso, né, de forma organizada e a partir de uma resolução, para permitir que o aluno possa progredir, mesmo que ele esteja durante o semestre fazendo concomitantemente a complementação das práticas de disciplinas que ficaram para trás. Né? Então, isso certamente vai ser uma situação que vai ser tratada para que não haja prejuízo dos discentes, que foi, digamos assim, o elemento norteador de todo o estabelecimento dessa resolução. Né? Vocês evidentemente, viram ali que existem vários e vários artigos que tratam exatamente de se evitar esses prejuízos que eventualmente poderiam ser causados se não houvesse essas proteções. Então, essa certamente vai ser mais uma proteção que vai ser adicionada no momento certo. O professor Anderson também quer fazer uma contribuição? Bom, então, vou passar para as próximas questões aqui. Existe alguma previsão de quanto tempo de antecedência os alunos vão ser avisados sobre as aulas presenciais? A gente recebeu bastante essa pergunta de alunos que não moram em Porto Alegre, então a gente sabe que isso tem que ser autorizado pelo comitê e que isso já está nos planos de ensino, né, as datas de aulas, mas se existe assim essa questão de se vai ou não ser autorizado pelo comitê e com quanto tempo de antecedência a gente saberia. Isso eu tinha comentado antes, é mínimo 15 dias.
pelo menos 15 dias antes do retorno, tem que ser avisado para toda a comunidade, né? Alunos, professores, técnicos. Mas, na prática, isso não é uma preocupação para esse semestre. A chance desse semestre voltar para a aula presencial vai ser mínima, né? É negligenciável. Mínimo mesmo. Mas a gente tem que reduzir zero. Sim. Tá previsto. Quando ocorrer, vai ter 15 dias. Sabe lá Deus quando isso vai acontecer. Bom, aqui, caso alguma disciplina tenha se antecipado e iniciado suas atividades antes do modelo ERE atual e ela encerrar algumas semanas após o começo oficial do ERE, posso solicitar outra cadeira no lugar? Isso seria, né, em função de se vai ter ou não colisão, se alguém da Congrade puder responder. Tu pode repetir a pergunta, por favor? Isso eu pedi para repetir também, por gentileza. Acho que, eu não sei se vocês estão vendo o compartilhamento de tela para estar aqui na primeira. Caso alguma disciplina tenha se antecipado e iniciado suas atividades antes do modelo ERE atual e ela encerrar algumas semanas após o começo oficial do ERE, posso solicitar outra cadeira no lugar? Então, se eu entendi a questão, na verdade, tudo que foi feito anteriormente ao início do ERE, que não tenha sido aquela semana presencial, primeira semana e meia lá de março, e que não foi aprovado pela Congrade agora, basicamente não está valendo. Então, na realidade, no frigir dos ovos, o semestre reinicia agora para todas as disciplinas. E tem que contemplar essas 15 semanas, não tem como, eu entendo que não há como terminar antecipadamente. Certo. Outra questão. Preciso esperar algum retorno após a exclusão de uma disciplina para poder entrar com o processo de reajuste de matrícula? Reajuste seria, no caso, a correção, né, de matrícula. Ou se ela pode abrir o processo logo em seguida, em função de colisão de horário? Eu creio que pode fazer na mesma sequência, né? A exclusão é pelo portal do aluno e a correção é processo SEI na Congrade. Aí a correção tem mais algumas instâncias, né? Depende também do departamento de vida acadêmica, ali na Congrade, além do departamento que é a disciplina ofertada. Aqui tem questões sobre as aulas gravadas, então se posso assistir todas as aulas a qualquer momento, mesmo as que forem em plataformas diferentes, além do Teams, e outras se os professores irão disponibilizar as aulas gravadas logo após o término da transmissão. Eu não sei se seria uma questão do professor ou se existe alguma regulamentação. Então, começo respondendo, depois os colegas podem complementar também. Mas a ideia é que toda aula que for síncrona e que tenha conteúdo novo sendo ministrado, ela precisa ser gravada. No momento que ela está gravada, ela vai estar disponibilizada nas plataformas para o aluno fazer. A ideia toda, como o professor Vladimir comentou antes, né, a resolução do ERE está muito norteada em proteger o aluno, em deixar o aluno fazer seu próprio tempo, seu próprio curso, né, de ter disponível remotamente no horário que melhor lhe convier para assistir essas aulas aí. Então, mesmo com encontros síncronos, né, o aluno pode ver fora do horário síncrono e pode rever também as próprias aulas que participou. Isso é o que é assegurado na resolução. Professor Ita e a professora Estela também estão com a mão levantada. É só para que
Na verdade, logo após, existe um tempo de processamento dessas aulas no Teams. Isso demora, pelos testes, entre 20 minutos a 1 hora de processamento. E alguma atividade que tenha sido feita no sistema da URBS, faltou o MConf, está demorando mais de 5 dias de processamento. Só então, acho que os professores vão disponibilizar, mas dentro do limite do sistema, né? Só chamando isso, não adianta, só para não, assim, acabou a aula, vai estar disponível, né? Ela demora, no Teams, demora até 2 horas de processamento. Isso é exatamente isso, colegas. Só para lembrar, essa semana foi um e-mail para os docentes, informando que, por uma mudança que a Microsoft fez agora nessa semana em relação ao espaço de armazenamento e tempos de armazenamento, as aulas ou as gravações que ficarem no site da Microsoft, que é no caso do Teams, eles ficam por no máximo 21 dias agora. Então, a recomendação que se faz para todos os docentes é que, assim que eles tiverem o tempo de processamento, esse que o Ita colocou, já passado, né, ou seja, já está disponível, que eles baixem para o seu computador a aula e fiquem com a aula gravada no seu computador, para que, caso haja realmente, se cumpra esse aviso da Microsoft daqui a 21 dias, que ele tenha como repor isso de outra forma, né, ou através do Moodle, ou através de outra plataforma, para que ele não perca a aula que está gravada lá dentro. Só uma pergunta, Vladimir, eu não tinha entendido, pelo e-mail que eu recebi, estava informando que elas não seriam salvas automaticamente no stream, né? Mas poderiam ser salvas dentro do Teams, manualmente, pelo que eu entendi na informação. Pelo que eu entendi, esse salvamento dentro do Teams, ele se faz através do stream obrigatoriamente. Embora a gente não enxergue, né? A gente não note isso. Pelo que o pessoal lá do Comitê de Gestão de Informática nos passou. Mas... Oi, fala, desculpe. Então, eu acho que essa informação não está clara, porque pelo que eu falei com vários colegas, a gente estava assim, porque a gente terminava a gravação, automaticamente ela jogava no stream, que o acesso era pelo navegador e não pelo programa Teams, né? E estava disponibilizado lá. Pelo e-mail, pelo conteúdo do e-mail, que eu entendi que esse jeito de ser salvo lá no stream automático não aconteceria mais. Ele fica salvo no chat dentro do Teams. E aí, manualmente, o professor teria que retirar do chat, porque ficaria ali só durante 21 dias, colocar no Teams em outra parte do Teams. Seria numa parte lá de arquivos gravados. Era isso que eu tinha entendido e que vários tinham entendido. Então, não sei se talvez tenha que confirmar essa informação. Não, tu tem razão, sim. Na verdade, o que acontece? Ele fica dentro do chat, podendo ser visto ali, naquele lugar, sem ser aberto pelo stream. E antes a ideia que se tinha é de que ele seria gravado automaticamente dentro do stream. A questão agora é o seguinte, é que ele vai ficar por 21 dias no chat, ele não vai ser automaticamente colocado no stream, e se o professor não baixar ele e fazer o re-upload no stream ou em outro lugar que ele possa guardar, definitivamente ele pode perder. Né? Então pode continuar sendo no Teams, só que fora do chat. Exatamente. Na verdade é para não deixar só no chat e tentar ter ele consigo para que, caso haja qualquer tipo de problema, que ele possa fazer o upload novamente. Exato. Eu tinha entendido, era isso. Obrigado. Tá. Eu tinha entendido isso aí. Nós vamos fazer aula síncrona também, na bioquímica, na hematologia, as aulas ficarão gravadas, né? Mas o que eu acho importante, né, dessa questão da aula gravada, a gente sabe que tem uma série de problemas, a internet, é o dispositivo, é o acesso, enfim, a gente entende que tem uma série de problemas, de intercorrências que podem acontecer tanto com os alunos quanto com o professor durante o período da aula. Então, eu acho que a gravação é a garantia de que o aluno vai poder acompanhar. No entanto, eu acho que a aula síncrona, né, a gravação ela não vai ser substituída a aula síncrona, porque na aula síncrona a gente tem interatividade entre o professor e os alunos.
Então, eu acho que isso é um motivo para fixar na ideia da aula síncrona e assistir a gravação, caso tenha tido algum problema ou precisa retomar algum conteúdo que não ficou claro ou esqueceu, enfim. Então, eu queria frisar essa questão da interatividade da aula síncrona, que é importante, né? Apesar de elas ficarem engraçadas, né, as aulas. E agora, né, com essa questão dos 21 dias no fim. Era essa a minha manifestação com relação às suas aulas síncronas. Eu poderia falar um pouquinho? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Sim? Então, aqui é a Maria Luísa. Eu, na verdade, entendi um pouquinho diferente em relação à gravação das aulas, por isso que eu queria fazer um comentário. Pelo que eu entendi, a ideia seria que a gente deveria passar os vídeos para dentro do Moodle, para ficar, digamos assim, mais perene. Eu tinha entendido que mesmo no stream ele não ficaria por muito tempo. Aí eu não sei se o Vladimir ou o Ita tem alguma outra informação. Na verdade, Maria Luísa, o problema do Moodle é o problema de armazenamento, né, de espaço, que é o mesmo do MConf, né, que é dentro do espaço de gravação da URGS, a não ser que ele vá para dentro do YouTube, que parece que tem uma possibilidade disso acontecer. O que a gente estava recomendando era que as pessoas colocassem dentro do Moodle o link para onde o vídeo estivesse hospedado, onde quer que fosse. Né? Mas todas são alternativas, né? Eu acho que a gente está aprendendo meio que aprendendo a andar na bicicleta com a bicicleta andando, né? Então, vamos ver onde é que se vai funcionar perfeitamente. O início vai ser complicado. Amanhã de manhã, por exemplo, na minha disciplina 7B, nós temos aula síncrona. E nós vamos gravar e tal, esperemos que funcione. Vai ter que ser um pouco de paciência de parte a parte, tanto nossa quanto dos alunos. Eu acho que é a mesma coisa que o Vladimir falou, porque os servidores da Microsoft são muito maiores que os servidores da URGS. Então, um filme, uma gravação dessa, um vídeo desse de 1 hora de aula deve ocupar alguma coisa na faixa de 200 megabytes. Tá? Você transformando isso de todas as turmas, de todas as aulas, não há servidor da URGS que dê conta disso. E pelo que eu vi, pela resolução, você não pode deixar no chat, ela vai ser deletada depois de 21 dias, mas se você manualmente colocar dentro ali do grupo da turma, na parte de arquivos, eles estão salvos ali. Eu botei todo o nosso material, estão lá. Mas de qualquer maneira, assim, eu tenho um backup em outro lugar e tal. Mas eu acho que no MConf, no Moodle, eu não tenho informação direta do servidor do CPD, mas o Moodle aparentemente não deve ter capacidade para aguentar tantas aulas, pessoal. Acho que o Microsoft, o Microsoft que eles carregam de vídeo no mundo é um valor tipo 4 horas de vídeos por hora de uso, 4 anos de vídeo por hora. Então, a cada hora, todo mundo carrega 4 anos de vídeos. Ou seja, é muito mais que qualquer coisa que a URGS consiga tocar. Só para vocês terem uma ideia, são 6.200 disciplinas funcionando na URGS só na graduação, mais umas 1.500 na pós-graduação. Então, se todo mundo resolver gravar tudo vezes e no mesmo lugar, aula, vezes 15 horas aula e vezes isso. 200 mega. Dá para fazer um cálculo com uma boa calculadora. Bem, então, a princípio, a gente fazendo a gravação e fazendo o upload pelo stream, ela vai ficar lá até o final do semestre. Se a Microsoft não mudar mais uma vez as orientações, é para ser. Por isso que é bom a gente ter gravado no nosso computador, porque aí qualquer coisa que acontecer é só ir mudando de acordo com a necessidade. Uma outra opção é que os professores podem
fazer um backup, usar o YouTube como backup. Se você botar os vídeos no YouTube, você não precisa disponibilizar ele publicamente, você pode colocar ele acessível só por um link, ou inclusive deixar ele privado, ninguém acessa. Eu ficaria lá só como um backup, utilizar o sistema do Google para isso. É uma alternativa para ter um backup extra fora do computador. E mesmo para outras pessoas, quem tem computador com memórias VGHD com memória sólida, 200 MB vezes 2 GB já começa a consumir muito disco, memória sólida de muita gente por aí. Posso passar para a próxima pergunta ou alguém tem mais alguma colocação? Eu não posso, estou numa reunião com o pró-reitor. É sobre o web. Eu vou continuar, então. Disciplinas que têm originalmente aulas em determinado horário, mas devido ao ERE irão diminuir essa carga horária. Terão essas mudanças atualizadas no sistema? Eu acredito que isso, de novo, seja uma pergunta em relação à colisão de horário e questões do tipo. Deixa eu tentar de novo se eu entendi a questão. Bom, cada disciplina tem seu horário na grade semanal e toda vez que fizer uma atividade síncrona deve ocupar o seu mesmo horário habitual. E não tendo atividades síncronas, né, se naquela semana ou semanas as atividades forem assíncronas, simplesmente não ocupou aquele espaço na semana, mas não quer dizer que diminuiu a carga horária. A carga horária da disciplina fica inalterada. Então, não vejo que há de ser mudado no sistema. E acho que a última pergunta, quando irá sair o novo calendário de estágios curriculares de 2020/1? Esse não tem a ver tanto com o ERE, né, mas é uma dúvida dos formandos. A gente tem algumas situações que já estão acontecendo com os curriculares, né? E vamos separar, então, em duas categorias, por assim dizer. Tá? A categoria que começou fazendo estágio, que programou seu estágio curricular no HCV, e os que fizeram fora. Tá? Quem fez estágio fora pôde continuar com segurança, pensando no aspecto sanitário, e conseguiu, ou antes mesmo do distanciamento social ser mais imperativo e complicar a questão do estágio. Quem teve suas horas contempladas, já tivemos uma série de alunos que se formaram antecipadamente. É um processo natural de acontecer, comum todos os anos, não só pela pandemia, que o aluno que contemplou sua carga horária pode solicitar na Congrade a colação de grau antecipado. A questão que eu comentei da outra categoria, por assim dizer, dos alunos do HCV, que lá a rotina também foi muito diminuída, foi afetada drasticamente, e de modo que não está sendo permitido, já desde o início, que os alunos de estágio curricular façam suas horas lá. Então, para esses alunos, ou se faz uma alteração de campo de estágio, que é possível, ou se espera a ocupação do campus e poder de novo ocupar, e que tem a rotina, outra situação, né, e o distanciamento social, todas as regras
que a gente precisa pensar na hora de botar pessoas, alunos, tutor, veterinários e etc., equipe dentro de um consultório, de um bloco cirúrgico, que também não dá para encher de gente nesses locais. Mas é uma questão também que dependemos, né, a Congrade não pode interferir, né, na administração do HCV. Então depende um pouco deles para a gente poder fazer esse tipo de atitude, o aluno continuar com seu estágio lá. A professora Estela quer ajudar a gente? Como a colação de grau é feita pela direção, né, nós já fizemos a colação de grau, acho que 6 alunos, se não me engano. E já temos mais 4 processos de antecipação de colação de grau. Não tem nem 50% da turma com colação de grau, tem alunos que nem começaram o estágio ainda. E a gente está fazendo essa colação de grau por gabinete, né? Nós já fizemos uma reunião com a comissão de formatura para organizar, né, essas cerimônias por gabinete, à medida em que elas vão, né, a direção dos alunos vão completando estágio, completando todos os equipes. Né? Então, a gente está fazendo conforme está indo os alunos, estão fazendo a graduação, terminando o estágio. E assim como o Gustavo falou, né, o hospital, a gente teve uma reunião, né, e eles não têm condições de estar recebendo, né, alunos para estágio curricular em função da pouco movimento, em função do número de pessoas envolvidas, enfim. Então, a gente está ajudando, formando, à medida que eles vão nos procurando, a gente vai fazendo a colação de grau por gabinete, né? Num futuro próximo, eles pretendem talvez fazer uma cerimônia. Bom, essas eram então as dúvidas principais dos alunos. Eu acho que já deu também para tranquilizar bastante o pessoal em relação ao início do semestre, né? É sempre complicado começar com essa ansiedade, ainda não saber muito bem o que está acontecendo. Então, agora eu abro espaço para se algum professor quiser fazer mais algum comentário, enfim. Eu queria só aproveitar para cumprimentar o diretório pela iniciativa, né, e de colocar que vocês talvez não saibam, mas não são muitos os diretórios que estão se organizando da forma como eu vi que o DAF está fazendo, e quando nós tivemos a reunião do nosso departamento do VET1, a participação das alunas das representantes, né, foi muito positiva, assim, elas estavam bastante por dentro das coisas, com perguntas super pertinentes, né? Então eu fiquei super feliz de saber que vocês estão nesse nível de entendimento aí, de preocupação com o seu próprio futuro. Eu acho que isso demonstra que vocês estão no caminho certo. Então agradeço aí e cumprimento vocês pela iniciativa e os colegas também por poder estar aqui nesse horário. Bom, a gente agradece a presença de todos, principalmente os professores que estão aqui presentes e que vieram nos ajudar, então, a responder essas dúvidas, e também aos alunos que estão nos assistindo, que, enfim, que estão interessados e procurando saber mesmo enfim, do nosso processo de ensino, né, como vai funcionar. Isso realmente é bem importante. E acredito que é isso, então. Parabéns à iniciativa do diretório, isso é muito importante e acalma tanto nós como os alunos. Parabéns.
Eu também ia parabenizar o diretório pela iniciativa, foi muito interessante, né? Até para a gente integrar o TIMS. Eu acho que a gente tinha dado assim, a situação real, parecido com o que vai ter nas aulas. E eu queria também que não vai ser semestre normal, tá? Todo mundo, os professores, mas os alunos vão precisar de muita paciência, né, muita tolerância para a gente chegar no final desse semestre. Mas está tudo assim, encaminhado de maneira muito satisfatória. Tá? Bom, é isso. Então, boa noite a todos. A gente vai encerrar aqui a live. E que seja um ótimo semestre para todo mundo, que a gente consiga se adaptar bem, professores, alunos, e que isso ocorra da melhor forma possível.